O meia paraguaio Iturbe pode jogar no São Paulo? Ele foi de fato oferecido pelo Flamengo? E Rodriguinho pode trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou responder a essas perguntas e quero te contar também sobre Juliano, meia que está no Al Nassr, da Arábia Saudita, e é pretendido por Grêmio e Vasco da Gama. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. E você que está assistindo ao vídeo pela primeira vez, quero fazer um convite. Fica até o fim do vídeo e se curtir, não esquece de dar um like por aqui, se inscreve no canal do Nicola e aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre Juliano, meia de 29 anos de idade, que joga atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita. Titular absoluto, campeão na temporada passada do Campeonato Nacional e também da Copa da Arábia Saudita, momento espetacular. Mas desde amanhã dessa segunda-feira, por causa de uma notícia divulgada pela Rádio Gaúcha, o nome do Juliano passou a ser especulado no Grêmio. Seria a volta de um meia que fez muito sucesso no tricolor gaúcho. Fui apurar essa história, conversei com gente do Grêmio e também com pessoas que já tentaram a contratação do Juliano recentemente. A notícia não é tão boa assim, tudo porque o Juliano ganha na Arábia Saudita 1.800.000 reais por mês. Vou repetir porque o número de fato é impressionante. Juliano tem hoje um salário na Arábia Saudita de 1.800.000 reais mensais. O Tardelli, que era o jogador mais bem pago do Grêmio até a semana passada, ganhava 1 milhão de reais por mês. Ou seja, a diferença entre o salário do Tardelli e do Juliano é de 800.000 reais a mais a favor do meia que atualmente joga na Arábia Saudita. Então, para que o negócio possa sair, a primeira condição é que o Juliano aceite uma drástica redução dos salários. Seu contrato com o Al Nassr só termina na metade do ano que vem e é bem improvável que o Al Nassr aceite liberá-lo de graça, levando em consideração toda a sua importância no atual time. O Juliano cogita a possibilidade de voltar em breve para o futebol brasileiro e certamente o Grêmio seria uma boa alternativa, ainda mais pelos últimos reforços contratados para o time do Renato Gaúcho. Na temporada passada, em território saudita, o Juliano disputou 40 jogos e marcou 16 gols. Na atual temporada, que está na metade, são 18 jogos e mais 7 gols nas duas partidas em 2020. Ele foi titular e atuou os 90 minutos. Só para lembrar que antes do Juliano, o Grêmio já havia tentado outros dois meias, um do Palmeiras e um do Santos. O primeiro nome foi do Rafael Veiga e o martelo só não foi batido porque houve uma mudança na direção do Palmeiras e o Palmeiras mudou os termos do contrato. O Palmeiras passou a pedir mais dinheiro, o que fez o Grêmio desistir do negócio. A segunda investida foi em relação a Carlos Sanches, uruguaio, que pertence ao Santos. O Santos pediu um valor astronômico e o negócio também foi desfeito. É o Grêmio em busca de um meia e de um centroavante para encerrar o ciclo de reforços para 2020. Quero falar agora sobre Rodriguinho, um dos jogadores de mais alto salário no Cruzeiro, outro que não fica, a menos que não encontre clubes. E a notícia é bombástica. Surgiu nas últimas horas nas redes sociais a informação de que o Rodriguinho pode trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Antes de gravar esse vídeo eu procurei um representante do Rodriguinho e uma pessoa da minha confiança dentro do Atlético Mineiro. A pessoa ligada ao Rodriguinho preferiu sair pela tangente e não deu muitos detalhes a respeito dessa possibilidade. Já a pessoa do Atlético Mineiro respondeu como improvável a chance da transferência. Mas se é improvável é porque em algum momento, pelo menos, o Atlético Mineiro pensou na contratação do jogador. Por que pode ser improvável? Porque o Cruzeiro, apesar de todas as dificuldades financeiras, pode tentar negociá-lo para qualquer outro clube que não para um rival. E aí a curiosidade é que o Atlético Mineiro vem tentando, desde o ano passado, tirar a casquinha do atual momento do Cruzeiro, pegando algum jogador importante. A primeira tentativa foi do Orejuela, cheguei a gravar um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu revelei toda a operação montada pelo Atlético Mineiro para comprar o Orejuela junto ao Ajax. O Atlético chegou a mandar para a Colômbia um representante que pegaria a assinatura do contrato do Orejuela, mas na última hora o lateral direito colombiano ficou com medo dessa mudança e preferiu continuar no Cruzeiro. Pois bem, voltando à situação do Rodriguinho. Nesse contato que eu tive com o representante do jogador, ele me deu a seguinte frase: tem algumas situações no Brasil e uma de fora também. Por enquanto, estamos tratando com cautela.
O grande problema para tirar o Rodriguinho do Cruzeiro hoje diz respeito à dívida que o clube tem com o jogador. São 4 meses de salário. Se o Rodriguinho ganha 800 mil mensais, a gente está falando de uma dívida na casa dos 3 milhões e 200 mil reais. Para piorar, o Cruzeiro havia o comprado do Pirâmides do Egito no começo do ano passado. 5 milhões de euros divididos em 3 parcelas. Primeira parcela de 2 milhões de euros em janeiro. Ao que consta, essa parcela foi paga. A segunda venceria em novembro do ano passado e, até hoje, não foi paga 2 milhões de euros. Resta ainda uma terceira parcela, de 1 milhão de euros, que tem que ser paga em 2020. Ou seja, o Cruzeiro tem uma pendência de 3 milhões de euros com o Pirâmides e é mais do que natural que o clube que contratar o Rodriguinho, meia de 31 anos de idade, tenha de assumir esses 3 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. Tentei descobrir que outros clubes sondaram o Rodriguinho nesses últimos dias, até perguntei para o pessoal do Corinthians se havia algum interesse, porque o Corinthians sempre foi um dos clubes interessados no Rodriguinho, mas desde a chegada do Luan, esse nome perdeu força no Parque São Jorge, então é mais do que natural que não seja o Corinthians um dos interessados na contratação do meio. De qualquer forma, a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho, a tendência é que ele não fique no Cruzeiro, mas quem contratá-lo vai ter de assumir um salário alto, na casa desses 800 mil reais, além de 3 milhões de euros da dívida que o Cruzeiro tem com o time egípcio. Para fechar, quero esclarecer sobre outra notícia que está bombando no Twitter. Ela diz respeito à possibilidade de o Iturbe, meia paraguaio de 26 anos de idade, ser contratado pelo São Paulo. Entrei em contato com o Regis Marques, o empresário com maior trânsito brasileiro no futebol paraguaio. E ele me contou que tem a representação do Iturbe, representação dada pelo próprio jogador, para encontrar interessados no futebol brasileiro. O Regis Marques chegou a conversar recentemente com o pessoal do São Paulo, mas a informação que ele recebeu dos dirigentes são paulinos é que não há dinheiro para contratá-lo nesse momento. O Iturbe pertence ao Pumas no México e tem contrato até a metade do ano que vem. A multa rescisória é de 5 milhões de euros, mas certamente o Pumas topa fazer negócio por bem menos do que esse valor. Ainda assim, vai ficar caro para o São Paulo. Tudo porque o paraguaio tem um salário de 1 milhão e 200 mil dólares por temporada, livres de impostos. A gente está falando de algo na casa dos 400 mil por mês. Como são livres de impostos, vai caber ao clube que o contratar gastar cerca de 520 mil reais mensais. São Paulo tem encontrado enormes dificuldades para manter sua folha salarial em dia, tinha a esperança de vender jogadores, como isso não aconteceu, dá para dizer que o tricolor hoje está completamente enforcado e o Iturbe não jogará no São Paulo, a menos que surja uma enorme novidade nas próximas horas. O que dá para dizer também é que o Iturbe foi oferecido nos últimos dias para o Flamengo. O Regis Marques entrou em contato com o pessoal do Flamengo, sabendo que é o clube com mais dinheiro, aquele clube que busca contratar jogadores, mas até esse momento o Flamengo não se posicionou. A impressão que deu é que o Flamengo já está satisfeito com seus atacantes de lado de campo, certamente a posição mais concorrida hoje no rubro-negro. O Iturbe, como eu disse, tem 26 anos de idade e um currículo bem bacana. Ele foi revelado no Cerro Porteño do Paraguai naquela oportunidade lá atrás. Chegou a despertar o interesse do Corinthians, acabou que ele não foi para o Timão e rodou o mundo em clubes bem grandes. Por exemplo, no Porto, no River Plate, jogou no Bournemouth da Premier League, teve também na Roma da Itália, até que se mudou para o México. Primeiro para jogar no Tijuana e nas últimas 2 temporadas ele defende a camisa do Pumas. Anda em baixa lá, não joga desde o dia 24 de novembro. Até por isso, a negociação não seria das mais complicadas. O torcedor são paulino chegou a se iludir nos últimos dias, porque o Iturbe curtiu algumas das mensagens de torcedores são paulinos pedindo sua contratação. O grande X da questão é a falta de grana, sem capacidade para investir. O São Paulo, até esse momento, não tem nenhum reforço contratado para a temporada de 2020. As únicas novidades são velhos conhecidos, o goleiro Thiago Volpe, que teve seus direitos econômicos adquiridos, assim como o lateral direito Igor Vinícius, que já estava no clube, e o Vitor Bueno, que foi trocado em definitivo pelo Raniel. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Queria fazer um pedido também para quem tem Instagram. Me segue lá no Instagram, @JorgeNicola. E para fechar, use o espaço para os comentários aqui no YouTube para deixar pergunta, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!